Sinais sutis do seu sistema digestivo que merecem atenção. Quando que a gente investiga? Eu sou o Dr. Marcos Ratke, sou cirurgião digestivo e vou conversar um pouquinho a respeito de sinais e sintomas que muita gente não dá bola, muita gente não se preocupa, mas a gente precisa investigar. A gente vive numa sociedade, infelizmente, em que o sistema digestivo, os sintomas do aparelho digestivo, eles são muito colocados em segundo plano. Eles não são muito considerados. Então é muito comum a gente conversando aqui no consultório, vir o paciente dizer: olha, eu sempre tive gases, os meus gases são normais. Eu sempre tive intestino preso, mas o meu intestino sempre foi assim, ele é preguiçoso. Ah, eu tenho um pouquinho de dor para evacuar. Isso sempre foi nunca foi uma questão para mim. Eu vou nos médicos, eles falam que isso é estresse, eles falam que isso é só da minha alimentação, que eu tenho que tomar mais água e não dão bola. Cerca de 70% das pessoas, por exemplo, no Brasil, tem alguma queixa no sistema digestivo. Então, quando você vai para algum médico, isso já foi bem delimitado em estudos, que não seja gastro. E se você é perguntado, sempre vai ter algum sintoma digestivo. Então, eu fui no oftalmologista, fui no ortopedista. Sempre, além da questão em si, vai ter algum outro sintoma digestivo que está ali há anos e ninguém investiga. E por que isso é importante? Porque isso pode indicar, esses sintomas digestivos podem indicar algo mais grave. Pode indicar, lógico, primeiramente, doenças funcionais que não são graves, porém aumentam o risco de desconforto, como por exemplo desbioses, como por exemplo refluxo gastroesofágico, gastrite, constipação funcional, mas pode indicar também doenças um pouco mais graves. Esses sinais a gente precisa prestar muita atenção. Então, assim, fadiga é um sinal que é muito comum. Hoje em dia, todos nós no mundo contemporâneo temos fadiga, mas a fadiga pode ter uma origem no sistema digestivo, sem nenhuma causa aparente. Por exemplo, você está dormindo adequado, ou tem uma alimentação relativamente adequada e tem uma fadiga, tem um cansaço importante. Isso pode ser sintoma da sua má digestão. Anemia persistente. Você vai em algum médico, faz algum exame de rotina, mesmo sendo jovem, e tem uma anemia que não se explica por nenhum sangramento, não se explica pela alimentação. E é muito comum as mulheres serem taxadas ou ser creditada a sua anemia, por exemplo, a questão da menstruação. Então a gente tem que investigar se não tem alguma causa digestiva. Perda de apetite, você não está fazendo nenhuma dieta, não está fazendo nenhuma terapia para emagrecimento, mas você tem uma perda de apetite, uma perda de peso que não se explica. Alterações, por exemplo, do ritmo intestinal, quando você tem estufamento, sensação de gases, seu intestino passou a ficar irregular, ou muito constipado, ou muito preso, ou muito diarreico, ou começou a alterar entre um e outro, isso é um sintoma que pode ser de alguma coisa mais grave. E dor abdominal. 40% das dores na barriga, elas são menosprezadas ou às vezes não têm diagnóstico. 40% das pessoas que sentem algum sintoma ali de dor no sistema digestivo, de dor no abdômen, não tem o seu diagnóstico adequado. Uma dor abdominal que é persistente, uma cólica que é persistente, um estufamento que é persistente. E quando eu falo persistente, acima de 4 semanas, 3 semanas, isso pode ser sinal de coisa mais grave. E por que a gente precisa investigar? Porque nós precisamos entender que nós temos doenças que são menos graves, que podem levar a doenças mais graves. Então, se eu tenho uma desbiose crônica, se eu tenho uma constipação crônica, se eu tenho refluxo crônico, eu posso inclusive levar a tumores, a cânceres do sistema digestivo relacionados a esses órgãos. Então a gente fala em identificar os sintomas e fazer essa prevenção para quê? Para que isso não evolua no longo prazo para uma doença mais grave. E o que o médico deve fazer? Primeiro, ele não deve menosprezar os sintomas. Segundo, ele precisa investigar a causa do que está acontecendo. E esse é um ponto importante. Muitas vezes a gente faz a investigação básica, pedindo ali exames de sangue, endoscopia, colonoscopia. E esses exames, obviamente, excluem doenças mais graves, porém não dão a causa dos sintomas. Então a gente precisa avançar nessa investigação, solicitando exames de imagem, solicitando exames de sensibilidades alimentares, intolerâncias, alergias alimentares, exames da microbiota, investigação de desbioses, para quê? Para entender a sutileza dos sintomas digestivos de cada paciente, não simplesmente ficar atrelado
a uma investigação que pode ser bastante restrita e que não resolve, não dá causa para o paciente. Então, o mais importante é não subestimar os sintomas sutis que o corpo te apresenta. Procurar profissionais que se interessam e que se preocupem e que olhem para o sistema digestivo. E você sempre deve procurar se algo diferente do que você está habituado está acontecendo contigo, ou se você tem algum sintoma persistente e que você acha que isso é normal. E na maioria das vezes, sintomas persistentes, mesmo assim aparentemente que não lhe incomodem muito, podem ser já uma investigação mais complexa. Se esse vídeo foi útil para você, curta, compartilhe, escreva suas dúvidas aqui nos comentários.